Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é candomblé. Comigo no estúdio está o professor Marco Aurélio Pereira, professor aposentado do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também pastor evangélico. Professor, o senhor tem conhecimento em teologia e também, obviamente, um amplo conhecimento em história. Inclusive, deu aula de História da Religião durante muitos anos na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco melhor o que é o candomblé. Para o povo baiano, talvez não seja um assunto tão misterioso, mas para estas bandas é, né? Realmente, porque o que marca o povoamento aqui da região sul, embora haja uma presença expressiva de afrodescendentes vivendo aqui na região sul, o que nos marca foi a imigração europeia. Nós éramos uma grande fronteira do Brasil na metade do século XIX, quando vieram as levas de imigrantes europeus e ocuparam a nossa região. E isso realmente coloca questões relativas ao candomblé. O candomblé é uma religião de definição complexa, né? Porque a gente tem que entender uma coisa. O candomblé chega no Brasil com a imigração forçada para escravismo de africanos. Só que a África, muita gente pensa que a África naquela época era tudo a mesma coisa, era um grande país. E a África não, a África é um continente maior que a América do Sul, e com uma pluralidade, uma complexidade cultural muito maior que a da América do Sul. Então, quando nós falamos de candomblé, a gente tem que entender que vieram africanos de diversas etnias, diversas culturas, vamos contemporizar diversos países africanos, tá? E cada país desse tinha a sua religião. Religião que, na maioria das vezes, tinha coisas em comum. Eram religiões anímicas, ou seja, religiões que antropomorfizavam, davam forma humana para as forças da natureza. Vamos dar um exemplo para o nosso espectador ter claro. Iemanjá é a orixá da água doce. A água doce não é da água salgada, perdão, da praia. A praia não é uma mulher, mas a força do mar se representa na orixá Iemanjá, tá? Então, essa coisa do animismo era muito forte, mas a África, eu não sei se você sabe disso, pouca gente sabe, vieram escravos que eram cristãos lá já. Vieram escravos do Sudão que eram islamizados. No Maranhão tem muito descendente de escravos islamizados. E não é só na Bahia que o candomblé é forte, no Maranhão ele é fortíssimo também. Então, quando nós olhamos o candomblé, nós vamos perceber que vieram várias etnias de africanos para o Brasil, cada uma com a sua língua, cada uma com a sua religião. A estratégia que os portugueses e os proprietários de escravos usavam era não deixar a gente da mesma etnia junto. O clássico, dividir para governar, né? Então, eles normalmente punham escravos de etnias diferentes convivendo, porque eles não falavam a mesma língua, não tinham a mesma fé, não tinham praticamente nenhuma identidade, a não ser a identidade africana, que seria a mesma coisa você botar um português e um finlandês juntos. Eles só têm de identidade serem europeus, é tudo diferente entre Portugal e a Finlândia, tá? E por outro lado, como havia essa coisa comum do animismo na maioria dos africanos que para cá vieram, eles começaram a ver que podia ter nome diferente. Mas, de repente, eles cultuavam os mesmos orixás, ou seja, a mesma antropomorfização das forças naturais. Isso acabou levando essa forma acabou levando a uma coisa nova, onde várias etnias, vários grupos culturais, quando fala em candomblé hoje, você fala de Jeje, você fala de Nagô, você fala de Angola, você fala de Yoruba, que são diversas culturas que tinham panteões. O termo panteão é que orixá não é Deus, orixá é a força de Deus, a força da natureza. Todos eles acreditavam num Deus único, que era, dependendo da linha, ele tinha o nome ou de Olorum ou de Zambi. Na música popular já deve ter ouvido os dois, porque é muito presente. E Olorum criou as forças da natureza,
criou o mundo e deu um orixá para governar cada uma dessas forças da natureza. Isso era meio comum entre os vários troncos. A partir daí, o processo de sincretismo interno nos cultos africanos gerou uma coisa nova no Brasil. No Brasil? Que é no Brasil, o candomblé. Em outros países que tiveram, no Caribe, por exemplo, é a santeria. Ao voodoo no Haiti, ao culto de Legba, que é visto como culto demônio, mas Legba é o equivalente ao Exu, e Exu não é demônio, Exu é o mensageiro dos orixás nessa visão. Dependendo do país, isso se deu de uma forma específica. E no Brasil formou o candomblé. Formou o candomblé, mas formou a partir de matrizes exclusivamente africanas. E aí o candomblé, ele acaba se difundindo nos locais de maior concentração de escravos. No início, o Pierre Verger tem um livro chamado Fluxo e Refluxo, onde ele trata do tráfico de escravos. Era o recôncavo baiano com o Golfo de Benin, na África. Então é normal que surgisse na Bahia, porque o grosso dos escravos primeiro foram para a Bahia e que da Bahia eram espalhados pelo Nordeste para as plantações de cana, no período da colônia. Tá? Mais tarde, quando o polo político do país mudou para o Rio de Janeiro e a coisa mudou um pouco da cana para o café, o Rio de Janeiro passou a desenvolver também um candomblé com muita similitude ao baiano, mas com algumas coisas que tem no Rio e não tem na Bahia e vice-versa, sabe? Mais tarde ainda, depois da abolição da escravatura, quando o Rio se urbaniza, surgem as favelas, o Rio se torna a capital do país, um polo de afluxo de gente do país inteiro, durante a República Velha. A Bahia e o Rio se equipararam como polos de candomblé e polos exportadores também dessa região, que se encontra hoje disseminada no país inteiro. Aqui na nossa cidade nós temos roças de candomblé. Em candomblé a gente diz roça, em umbanda é terreiro, mas a ideia é a mesma, é o espaço cultico do candomblé. E como que é um culto no candomblé, professor? Olha, o culto do candomblé, ele é um culto diferente liturgicamente de uma gira de umbanda. A umbanda é sincrética, nós vamos falar disso, mas o candomblé não. O culto do candomblé normalmente é feito aos orixás. Cada roça tem o seu orixá, que é o orixá como é que é? Do Babalorixá, eu tenho dificuldade de pronunciar o termo, desculpe, do Babalorixá. E o culto normalmente é feito principalmente àquele orixá. Mas diferente do culto de outras religiões, ele é um culto de adoração ao orixá. O orixá incorpora, é um culto de incorporação, ele dança, ele vem com as suas vestes, com as suas cores, ele vem com as suas ferramentas, os instrumentos. Xangô vem com o machado, sabe? Ogum vem com a espada, ele incorpora com seus instrumentos. Ele canta, fala muito pouco, é diferente da umbanda, por exemplo, nesse ponto, ele fala muito pouco, mas é um culto de adoração ao poder e à força dos orixás. Perfeito. Na verdade, aí, só para dar um parênteses bem rápido, a grande diferença é que o candomblé cultua as forças de Deus, e não como no cristianismo, o Deus que gerou as forças, embora Olorum ou Zambi seja considerado o Deus criador. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.